1 Samuel 10, versículo 6, você que trouxe tua Bíblia. Estou muito feliz, meus queridos, por estar também me encontrando com queridos filhos e filhas que têm caminhado debaixo de nossa paternidade. Tem muitos filhos aqui, amém? E eu estou feliz de estar com vocês de todo o meu coração. Vamos, meus queridos, manifestar os céus na terra hoje, porque para isso Deus nos chamou. Está aqui alguns amigos ministeriais, apóstolos, ministros. Não tem como eu citar o nome de todos, porque são vários, né? Mas eu me sinto muito honrado com a presença de vocês. E eu amo a vida de cada um de vocês, homens e mulheres apaixonados pela presença do Pai. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel 10, versículo 6. Glória a Deus. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso. Primeiro Samuel 10, versículo 6, assim diz a palavra do Senhor. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Amém? Preste aí bastante atenção, meus queridos. Cada palavra que eu irei liberar aqui nessa noite, o Pai quer nos ensinar e liberar algumas chaves para nós. Existem muitos filhos e filhas de Deus aqui, para serem ativadas, para receberem de Deus, para serem cheias. E o Pai me enviou aqui, meus queridos, para dizer para vocês que esse é o tempo da igreja ser cheia do Espírito Santo, da igreja conhecer a beleza e a santidade que há na face de Jesus Cristo. O encontro com o Espírito Santo pode mudar as nossas vidas. O encontro com o Espírito Santo, o encontro com a glória de Deus pode mudar a realidade que nós vivemos. Quando nós temos um encontro, meus queridos, com o Espírito Santo, nós somos transformados em uma outra pessoa. Assim como aconteceu na vida, meus queridos, de um simples homem chamado Saul. A palavra do Senhor, meus queridos, diz que o Espírito veio sobre ele e ele foi transformado em uma outra pessoa. De uma pessoa fracassada para uma pessoa vitoriosa, de uma pessoa que não era para uma pessoa que era. Literalmente a vida desse homem foi, meus queridos, afetada e mudada e transformada pelo poder do Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo que muda o homem. É a presença do Espírito Santo que transforma o homem. E há uma promessa, meus queridos, para esses últimos dias. Há uma promessa para esses últimos dias, de um derramar dessa unção preciosa. Talvez, meus queridos, alguns começam a se perguntar: para quem é a unção do Espírito Santo de Deus? E deixa eu te responder. No Velho Testamento, meus queridos, a unção era para 3 classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Se você não fosse um rei, ou que seja sacerdote, ou que seja profeta, você não tinha a graça de receber o precioso Espírito Santo, consequentemente a tua maravilhosa unção, porque somente essas 3 classes de pessoas podia receber o revestimento dos céus. Mas o Pai, meus queridos, me trouxe aqui para dizer para vocês que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para manifestar o poder, a virtude daqueles que nos comprou das trevas para a tua maravilhosa luz, através da cruz do Calvário. Cada um de nós, meus queridos, nos tornamos dignos e merecedores de recebermos o precioso Espírito Santo, consequentemente o revestimento com a tua unção, com o teu poder, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus sobre essa terra. Temos uma missão, meus queridos, e essa missão é incendiar
essa terra. Essa missão, meus queridos, é ser resposta mediante o caos. Enquanto, meus queridos, nós estávamos conversando dentro do carro com o irmão Paulo, que foi nos pegar na rodoviária, eu começava a conversar com ele acerca do Rio de Janeiro, e ele expressou para mim o quanto, meus queridos, o Rio de Janeiro está violento e perigoso. Ele liberou uma palavra muito interessante, dizendo para mim: meu filho, somente através de um reset, para o Rio de Janeiro voltar a realmente ser uma cidade calma e abençoada. Mas isso não irá acontecer. Mas, meus queridos, aquela palavra ficou dentro de mim. E enquanto, meus queridos, eu orava, o Pai dizia para mim: ei, meu filho, a minha unção, a minha presença pode dar esse reset, aleluia. Não importa o que esteja passando o Rio de Janeiro e qualquer parte do Brasil, através da presença do Espírito Santo de Deus, é possível cidades inteiras se curvar a Jesus Cristo Nazareno, o confessando como o único e suficiente Salvador da tua vida, porque para isso Ele veio. Então há esperança para essa cidade, há esperança para o Rio de Janeiro. Tem chegado muitas notícias até mim acerca dessa terra, do quão ela se tornou perigosa e violenta, da maneira, meus queridos, que o caos tem se instalado no Rio de Janeiro. Mas eu quero te dizer para você, meus queridos, que há um desejo no coração do Pai. E esse desejo que está no coração do Pai é um desejo de trazer salvação, é um desejo de trazer avivamento. O que é avivamento? O poder de Deus em ação sobre a terra. Mas para que nós, meus queridos, venha trazer o avivamento, para que nós venhamos, queridos, manifestar esse poder, que tem o poder de transformar, meus queridos, o mais vil pecador, que tem o poder, meus queridos, de trazer o reset e fazermos, queridos, da nossa nação uma nova nação lavada no sangue do Cordeiro. É preciso nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Uma certa vez, meus queridos, Randy Boom, que voltou para o teu país frustrado, porque ao chegar na Nigéria, ao chegar na África, a África não estava esperando por ele. Havia uma meia dúzia de pessoas, havia opressão, havia esse pecado, havia enfermidades, havia doenças. E ele voltou, meus queridos, frustrado para o teu país. Ele era um alemão, e ali ele começou, meus queridos, a orar, ele começou a jejuar. E ele clamava: Senhor, dai-me a África, dai-me a Nigéria, dai-me esse país. Então, em uma madrugada, ele teve um sonho. E ele sonhou, meus queridos, ele viu o sangue do Cordeiro lavando toda a África, lavando toda a Nigéria. E uma voz veio até ele e disse: ei, meu filho, eu estou te dando a Nigéria, eu estou te dando a África. Aquele homem, meus queridos, novamente voltou para a Nigéria, e debaixo do fogo do Espírito Santo de Deus, ele arrebatou milhões de almas para o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Nós precisamos, meus queridos, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que já não confia em tua capacidade, nem em tua força física, nem, meus queridos, em tua teologia, mas, meus queridos, homens e mulheres dependentes do Espírito Santo. Homens e mulheres que voltam, meus queridos, a se prostrar e a se render mediante a majestade de Deus, reconhecendo que somente Ele pode mudar a história do homem sobre essa terra. Aleluia. É tempo, meus queridos, de um despertamento espiritual. É tempo, meus queridos, de nós começarmos a gerarmos o arrependimento dentro de nós. Temos o anseio, o desejo que as almas do lado de fora venham se arrepender, venham se voltar a Cristo. Mas os primeiros a se arrepender precisam ser os sacerdotes, os homens e mulheres de Deus que perderam a intimidade.
Precisamos reconhecer que nós precisamos da presença do Espírito Santo. Eu não me imagino, meus queridos, dando um passo sem o Espírito Santo. Eu não consigo me imaginar, meus queridos, fazendo nada sobre essa terra sem o Espírito Santo, porque eu entendo, mediante a luz da palavra do Senhor, que nós só podemos fazer algo para o Pai, meus queridos, mediante o Espírito Santo de Deus. E deixa eu dizer algo. Ele quer se revelar a você nessa noite. Ele quer se manifestar a você. Ele quer mostrar para você, meus queridos, o quanto Ele é real. Ele quer mostrar para você, meus queridos, o quanto Ele é lindo. A era de milagres não cessaram. A era do sobrenatural não se cessaram. Ainda, meus queridos, o nosso Deus, o nosso Abba Pai, o nosso Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Hebreus 3, versículo 8, o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Eu vim de uma terra, meus queridos, de sequidão, extrema sequidão espiritual, aonde não havia avivamento, aonde, meus queridos, a palavra ficava somente na palavra, aonde, meus queridos, as pessoas conheciam Jesus somente mediante os pergaminhos, a palavra do Senhor. Mas um dia, meus queridos, eu me voltei ao meu Senhor para o buscar de todo o meu coração. E eu sabia, meus queridos, que através da minha sabedoria, da minha capacidade, através da letra que eu carregava, eu não iria poder fazer nada em minha cidade. E um belo dia, meus queridos, o Senhor Jesus se apresentou a mim em um sonho espiritual. E eu me prostrei, eu me caí, eu me lancei aos teus pés. E Ele colocou as tuas mãos santas em minha cabeça. E Ele disse: eu profetizo que você será cheio do meu Espírito Santo. E aquilo ali, meus queridos, foi uma promessa que veio como fogo dentro de mim. E ainda que eu não via sinais, ainda que eu não via o sobrenatural, eu não parava de buscar, eu não cansava de buscar, dia e noite, dia e noite. Porque eu sabia, meus queridos, que Ele estava em algum lugar e que de alguma maneira eu iria encontrar, de alguma maneira eu iria o alcançar. Tudo inicia da mesma maneira, tudo inicia da mesma forma, através, meus queridos, de uma fome, uma sede que brota dentro de você. Meus queridos, entenda algo: Deus te implantou, Deus te colocou em tua cidade para que você seja resposta nela, aleluia. Talvez as coisas estejam difíceis, caóticas em tua cidade, mas lá Deus te colocou para que você seja uma fonte de águas vivas para trazer resposta para a tua cidade. E aquela cidade que vivia debaixo de sequidão espiritual, meus queridos, com o passar dos anos, começou a brotar e a manar águas vivas. Porque houve um cidadão, houve um jovem simples e humilde que havia tomado a decisão de se tornar um buscador da presença do Espírito Santo. Um jovem, meus queridos, que cria na totalidade da palavra do Senhor. Quer viver o sobrenatural? Não limite o teu Senhor. Quer ter um encontro com Deus? Entenda, meus queridos, que o teu Senhor ainda continua operando o extraordinário mediante a luz da tua palavra. E quando você vê, meus queridos, na palavra do Senhor, enfermos sendo curados, isso significa ainda hoje os enfermos podem ser curados. Quando você vê na palavra de Deus, meus queridos, pessoas ressuscitando, significa ainda hoje pessoas podem ressuscitar. Quando você vê mediante a luz da palavra pessoas sendo batizadas com Espírito e com fogo, ainda hoje pessoas podem ser batizadas com Espírito e com fogo. Quando você vê, meus queridos, o Espírito se movendo e trazendo os céus para a terra, ainda hoje isso pode acontecer, aleluia. Você sabe qual é o desejo do coração do Pai? É que os teus filhos, a igreja, nós, venha ter uma fé sem limites. Porque o limite do nosso Deus está em nossa fé.
O limite do teu Senhor está em tuas crenças. E o Brasil, meus queridos, enfrenta uma deficiência muito grande. Alguns creem que o Pai pode curar, outros creem que já não pode curar. Alguns creem que Ele pode batizar vidas com Espírito e com fogo, outros já não creem. Existem aqueles, meus queridos, que são pentecostais, mas se vê alguém sendo arrebatado, fica escandalizado. E tem aqueles que se perguntam, para que isso, esse negócio de cai, ei, você não sabe o que está acontecendo aqui. A pessoa não vai somente para o chão, não. Quando ele é arrebatado pelo poder do Espírito Santo, juntamente com a presença do Pai que vem sobre ele, é liberado dons espirituais, é liberado uma ativação profética. Se a pessoa está enferma, ele levanta curado. Mas o problema de nós, meus queridos, é limitar o poder do Espírito Santo. E muitas vezes nós, meus queridos, dizemos para Ele como que Ele tem que fazer. Ei, nós não temos essa capacidade de dizer como Ele tem que operar e da forma que Ele tem que operar. Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele continua sendo Deus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ele é soberano, aleluia. Ele é lindo. E jamais Ele irá se curvar aos teus prazeres. Porque quem é Deus é Ele, nós somos servos. Amém? Creia no sobrenatural. Quando eu me converti a Jesus, meus queridos, foi algo de doido. Eu vim de uma vida muito sofrida. Eu vim de uma vida, meus queridos, muito sofrida. Passei por muitas privações, necessidades extremas. Fui órfão durante uma temporada da minha vida. Mas de 15 para 16 anos de idade, quando eu me rendi ao Senhor Jesus, eu já tive automaticamente a minha primeira experiência espiritual. Uma voz falou dentro de mim. Ei, meus queridos, eu não conhecia o sobrenatural, não sabia nada, meus queridos, desse mover. Mas uma voz falou dentro de mim. Eu estou te adotando como filho. Então já vim para Jesus, meus queridos, com o sobrenatural. Crendo que o meu Deus era um Deus, mas que se movia no sobrenatural. E cada passagem, cada história, cada detalhe da palavra do Senhor, meus queridos, entrava dentro de mim como fogo. De alguma maneira eu sabia que tudo que eu estava lendo e aprendendo era possível novamente se repetir. E foi exatamente o que o Senhor Jesus declarou: aqueles que creem em mim, não somente fará as obras que eu faço, mas fará obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Oh, aleluia! O teu Deus não tem limite, meu querido. Aleluia! Depois que eu descobri essas verdades, meus queridos, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me tornei um apaixonado pelo fogo, um apaixonado pela glória, porque eu sabia, meus queridos, que eu também era filho, e que eu podia viver tudo aquilo que o Pai havia deixado em tua palavra. E de uma pessoa, meus queridos, leiga, que não teve a oportunidade de estudar, porque fui criado completamente sem mãe e sem pai, de uma pessoa simples e humilde, o Pai deu, meus queridos, uma bagagem, uma palavra, uma unção, e enviou para os 4 cantos do Brasil, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, e para manifestar o poder de Deus. Esta vida, meus queridos, sou eu, e assim Ele pode fazer infinitamente mais em tua vida, em teu ministério, se o poder dos céus vier sobre você. O maior fracasso da igreja, meus queridos, de Jesus Cristo, o maior fracasso dos pastores e líderes foi abandonar, meus queridos, a dependência do Espírito Santo e confiar somente em tua sabedoria e capacidade. O maior fracasso da igreja, o maior fracasso, a maior derrota foi quando ela começou a se apoiar, meus queridos, em tua capacidade, em teu estudo, em tua teologia. O estudo é importante, sim, ele é importante.
O estudo te ajuda, você sim te ajuda, mas nunca que a sabedoria irá ter o poder de tomar o lugar do Espírito Santo. O homem mais letrado, o apóstolo mais sábio, o apóstolo Paulo, carregando um grande conhecimento, mas que ele liberou a seguinte palavra, em 1 Coríntios 2, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se afirmasse na sabedoria dos homens, mas no poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele decidiu pregar somente Cristo, se despojar de toda a capacidade e sabedoria que ele tinha, para trazer um só sermão, a cruz do Calvário. Um homem cheio do Espírito Santo, carrega, meus queridos, consigo o poder de transformar uma nação inteira. Um homem cheio do Espírito Santo. Uma certa vez, meus queridos, o general William estava voltando de um congresso, e quando ele estava próximo à tua cidade, ele percebeu que o teu único terno não estava no carro. Então, meus queridos, ele pegou o teu telefone, ligou para a tua esposa e disse: meu bem, eu vou atrasar um pouco, porque eu esqueci o meu terno na igreja, eu vou voltar lá correndo. Ele estava vindo de uma conferência. Então ele pensou consigo, para que eu possa ganhar tempo, eu vou cortar um caminho. E ele cortou um caminho, pegou um atalho, mas não sabia ele que estava havendo um protesto, centenas de homens quebrando o pau, ninguém entrava, ninguém saía, e o carro dele foi parado por centenas de homens. E ele parou o teu carro humildemente, abriu a porta do teu carro, que a multidão veio até ele, e ele humildemente, calmamente desceu do teu carro, olhou para aquela multidão de homens, liberou a seguinte palavra: vocês já oraram para os teus filhos hoje? Quando ele liberou essa humilde palavra, a multidão inteira caiu prostrada. Pá! Um brilho começou a resplandecer na face do general William, e eles começaram a olhar para ele e disseram: eu quero aceitar Jesus, eu quero servir o Deus que você serve, porque a glória estava impregnado naquele homem, um homem cheio do Espírito Santo. Charles Finney foi convidado para orar, meus queridos, dentro de uma fábrica onde havia muitas e muitas costureiras. Aquelas costureiras não estavam esperando pela presença daquele homem, e quando ele entrou, meus queridos, dentro daquela fábrica, abriu a porta e pisou o teu primeiro pé lá dentro, todas as costureiras pararam, automaticamente começaram a chorar. Elas não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, todas elas, meus queridos, estavam em pranto. Então ele introduziu Jesus Cristo ao coração daquelas mulheres. Todas foram arrebatadas para Jesus, porque ali estava um general, um homem cheio do Espírito Santo. Quando nós decidimos nos enchermos do Espírito Santo, nós começamos a fazer a diferença sobre essa terra. Começamos a levar luz para aqueles que estão em trevas, cura para os enfermos, transformação, meus queridos, para aqueles que estão cativos. Quando nós tomamos a decisão de nos enchermos do Espírito Santo de Deus, tudo se resume nele. Não tente pelas tuas forças, não tente pela tua capacidade, mas se renda ao Espírito Santo. Se renda ao Espírito Santo. Enquanto eu estava ministrando em nosso humilde ministério, o Pai falava fortemente durante a tarde inteira, antes de eu ir para o culto: não por força, não por violência, mas pelo Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E eu cheguei dentro da casa do Senhor, meus queridos, subi no altar, e aquela palavra que manda dentro de mim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E eu entendi, meus queridos, sendo, meus queridos, envolvido pelo Espírito Santo, eu entendi que quando Ele está reinando sobre o ambiente, nós não precisamos fazer nada. Eu perguntei naquela noite: gente, há pessoas enfermas aqui? Uma irmã levantou as tuas mãos, e o Pai falou comigo: meu filho, não por força,
nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diga que eu irei passar curando, enquanto a minha noiva estiver me amando, me adorando. Você não vai fazer nada, a minha presença vai mostrar para eles. Pensa em um povo que crê, meus queridos. O ministério íntimos do Santo Espírito são homens e mulheres simples e humildes, mas que crer plenamente em Jesus Cristo. Um povo simples, humilde, mas que aprendeu a se relacionar com o Espírito Santo no meio da adoração. A irmã foi curada completamente pelo poder do Espírito Santo. E assim tem sido toda semana. As pessoas entram enfermas e voltam curadas. Não tem um que volta enfermo para a tua casa, porque ele voltou a reinar. O Espírito Santo de Deus voltou a reinar. Deixa eu te dizer uma verdade, meus queridos. Você sabia que em nem todos os lugares Jesus ele está? Ainda que lá tem um pastor que carrega, meus queridos, uma denominação sobre as tuas costas, nem todos os lugares Jesus é o Senhor. Eu te provo isso na palavra de Deus. Apocalipse 3, versículo 20. O Pai, meus queridos, ele liberou a seguinte palavra: ei, meus filhos, eis que estou à porta e bato. Você quer ouvir uma verdade? Ele estava batendo na porta de uma igreja, de um povo que já havia confessado Ele como o único, suficiente Salvador da tua vida. Lá havia um pastor, lá havia rebanhos, mas o dono da igreja, o Senhor da igreja, estava do lado de fora. Isso tem se repetido nos dias de hoje. Muitas pessoas têm abandonado a Jesus Cristo, se veste como crente, se comporta como crente, carrega uma Bíblia debaixo dos teus braços, está dentro de um templo construído pelas mãos dos homens, mas longe da presença do Pai. Longe da presença do Pai. Mas você sabe o que Deus tem me mostrado, meus queridos, para esses últimos dias? O Espírito Santo de Deus, ele tem me mostrado a vinda de Jesus. E ele tem dito: ei, meu filho, eu tenho o meu remanescente sobre essa terra. E eu vou pegar o meu remanescente, eu vou encher ele, eu vou fazer transbordar a minha unção, a minha presença. E quando ela estiver cheia, ei, virá uma onda de avivamento para o arrebatamento. Por isso é primordial, líderes e pastores, é primordial vocês começarem a introduzir o Espírito Santo em teus sermões. A situação está tão caótica que eu já preguei em igrejas onde eu falei do Espírito Santo. Após o sermão, um irmão ancião, cabelo branquinho, chegou até mim: quem é o Espírito Santo? Eu nunca ouvi falar. E na placa estava escrito pentecostal, igreja pentecostal. De pentecostal as igrejas estão tendo somente o nome e a religião implantada em seu sangue, em suas veias. A religião não salva, a religião não liberta, a religião não transforma. Somente a revelação de Jesus Cristo pode mudar o homem de dentro para fora. Somente a revelação, e quem traz a revelação de Jesus Cristo é o Espírito Santo de Deus. Por isso que as Escrituras dizem que ele convence um homem do pecado, do juízo e da justiça. Caminhando com o Senhor Jesus 3 anos e meio, os discípulos não conseguiram ser fiéis a Jesus Cristo e nem compreender a obra da cruz do Calvário. Mas diz a palavra do Senhor que o Espírito do Senhor abriu o entendimento deles para compreender a obra da cruz, para entender quem era realmente Jesus Cristo. Então as suas vidas foram completamente transformadas. E assim, meus queridos, será com essa geração. O Pai encherá novamente homens e mulheres que não se vende, que não se troca. Homens e mulheres simples e humildes, dê o teu coração para Ele.
Talvez você se vê muito simples e humilde. Talvez muitas vezes você olhou para você mesmo e se viu sem capacidade. Mas dê somente o teu coração para Ele. Filho meu, dai-me o teu coração. E você vai ver, meus queridos, a bomba que Deus irá fazer de você sobre essa terra. O Pai não está procurando, meus queridos, pessoas eloquentes, sábias, não. Ele está procurando pessoas simples, humildes, que podem se render e novamente ser dependente da tua presença. Oh! Eu poderia trazer um sermão aqui, meus queridos, citando vários e vários versículos, uma palavra de persuasão, de sabedoria humana, mas antes de eu estar aqui, eu passei o dia inteiro com o Espírito Santo, amando a tua presença, adorando a tua presença, para extrair da tua presença a revelação da palavra que Ele tinha para essa noite. Resultado, o Pai está nos ensinando essa noite, com a mensagem fresca dos céus. Muitas vezes nós vemos na palavra do Senhor o Espírito Santo de Deus dizendo para os teus profetas: meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Não digas que tu és uma criança, porque colocarei minhas palavras em tua boca. Deixa eu passar mais uma chave para você. Aprenda a confiar em teu Senhor. Aprenda a confiar em teu Senhor, porque é Ele que faz toda boa obra. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. É Ele quem usa o homem sobre essa terra, como Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Apenas confie em teu Senhor e tenha coragem de cumprir e fazer aquilo que Ele te chamou você para cumprir e fazer sobre essa terra. Talvez você não pareça comigo, talvez você não pareça com os grandes avivalistas, homens de Deus, mas você tem uma identidade própria, e o Pai te chama você pelo nome, e Ele te usa você da maneira que você é, da forma que você é, se você simplesmente se encher do Espírito Santo. Toda essa obra acontecerá em tua vida e através da tua vida. Você sabe por que eu estou aqui nessa noite? Não porque eu sou um apóstolo, não porque eu sou um pastor. Eu estou aqui nessa noite porque eu sou um dependente do Espírito Santo. E pelo fato de eu ser um dependente do Espírito Santo, Ele vem derramando do céu sobre a minha vida para mim derramar sobre a tua noiva, sobre essa terra. Qual é o desejo que você carrega dentro de você? O Pai está falando com muitas pessoas aqui. Qual o sentimento que você carrega dentro de você? Você realmente quer ser levantado pelo Espírito Santo? Você quer ser um instrumento de Deus sobre essa terra? Quando eu me rendi a Jesus, meus queridos, eu me apaixonei por completo por Ele. Você sabe que o único sentimento que havia dentro de mim, um desejo de fazer algo por Ele, de retribuir a graça que Ele estava derramando sobre a minha vida. De 15 para 16 anos de idade, ainda não sabia ler, ainda não podíamos ler, conhecer as Sagradas Escrituras, porque eu não sabia ler. Mas o meu amor era tão grande, a minha paixão era tão grande, e o Pai, ao me sondar, encontrou a sinceridade dentro de mim e viu que era verídico. Então aos 18 para 19 anos de idade, Ele me ensinou a ler, por amor à palavra de Deus. Eu chorava todos os dias: Senhor, o meu maior desejo é conhecer a tua palavra, é eu ler pessoalmente. E Ele me ensinou, meus queridos, de 18 para 19 anos de idade. E eu comecei a comer a palavra do Senhor. E a maior chave que eu aprendi mediante a palavra do Senhor é ser um dependente do Espírito Santo. Um dia eu estava pregando, meus queridos, na minha igreja que eu pertencia, e o meu pastor, após aquele sermão, bateu em minhas costas e disse: tu és um homem Bíblia. Naquela noite, meus queridos, eu citei mais de 20 versículos, um atrás do outro.
E ele estava batendo em minhas costas: tu és um homem Bíblia. Ao chegar em minha casa, eu me tranquei dentro do quarto, comecei a chorar, porque o Espírito Santo de Deus havia ministrado uma revolta dentro de mim. O sermão era bonito, o sermão era eloquente, o sermão era muito sábio, mas não havia a presença de Deus, não havia unção, não havia cura, não havia transformação. E eu disse para Deus: Senhor, me faça a pessoa mais simples dessa terra, contanto que eu carregue a tua presença. Porque eu estou liberando, meus queridos, esse testemunho, para que você não venha se apoiar em tua capacidade nem em sabedoria. Seja dependente do Espírito Santo. Existem momentos que eu estou ministrando, meus queridos, e o Pai diz para mim: meu filho, somente ame a minha presença. Eu não consigo nem pregar. Quando eu obedeço o comando que Ele liberou, somente ama. E eu começo então a amar, e de repente a glória vem naquele dia, nem palavra tem. A casa inteira é tomada pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos entender, meus queridos, que não existe um modelo para a casa do Senhor. A religião colocou um modelo. A religião colocou, meus queridos, um holograma. A abertura, o louvor, a oferta, a palavra e a bênção apostólica. Está impregnado, é um ritmo. E aquilo se repete ano após ano, ano após ano. Mas quando o Espírito Santo de Deus voltar a reinar sobre a tua vida, o teu ministério, você vai ver que Ele vai fazer tudo diferente. Porque o reino dos céus, meus queridos, não tem um modelo, Ele manifesta. E a palavra de Deus nos revela que Ele faz novas todas as coisas a cada dia, aleluia. Ele faz da maneira dEle, do jeito dEle, trazendo, meus queridos, os céus para a terra, trazendo vida, esperança, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Pai está falando com pessoas aqui. Você sabe por que o Pai está falando com pessoas aqui, meus queridos? Porque nenhuma dessas palavras estava no sermão que eu havia preparado. Nenhuma dessas palavras. E o Pai está ensinando pessoas aqui a serem independentes. Ei, meu filho, tudo se resume no Espírito Santo de Deus. E a forma para nós o receber e sermos cheios da tua presença acontece, meus queridos, por algumas chaves que eu não vou conseguir compartilhar nessa noite, mas deixa eu liberar algumas delas. A primeira chave é uma decisão. Se você consegue tomar uma decisão de se encher do Espírito Santo, de ser tomado pelo fogo, a glória do Espírito Santo, você já deu o primeiro passo. Segundo, você quer ser cheio do Espírito Santo? Entenda que o primeiro que precisa passar por um reset é você, não as pessoas do lado de fora. É por isso que o Senhor Jesus nos exortou Nicodemos, dizendo: ei, se você quer entrar no reino dos céus algum dia, quer conhecer a beleza do reino, então nasça de novo e se torne como uma criança. Ele não estava falando somente do mistério da nova vida em Cristo Jesus, mas Jesus Cristo estava dizendo o seguinte: ei, tu és um doutor, tu és um mestre, mas para viver o meu reino, a palavra de Deus diz no livro, meus queridos, de 1 Coríntios, que o reino dos céus não consiste, meus queridos, em palavra, mas em poder. Aleluia. Há duas revelações aqui. Para viver o meu reino, você tem que passar por um reset. Se torne como uma criança. Volte a ser puro diante de mim. Muitas vezes, meus queridos, nós com o nosso raciocínio queremos discernir o sobrenatural. Queremos entender, e o sobrenatural não se entende com a mente, meus queridos, humana, mas pelo Espírito. E aqui está a beleza de uma criança. Uma criança, ela é pura, ela é simples, ela é humilde, ela não fica se perguntando. Existem vasos que ficam fazendo 1000 perguntas a Deus: Senhor, mas por que aquilo? A palavra diz assim, não, mas aí começa a fazer a matemática cristã. E enquanto ele está naquela matemática cristã, o avivamento já passou, ele ficou para trás.
Ei, meu filho, no ambiente de glória, você não fica querendo se discernir, você se entrega, você se lança, para que a glória possa te envolver dos pés à cabeça, e depois que você estiver cheio da glória, vai ficar muito mais fácil você discernir o mistério de Deus, porque os mistérios de Deus se discernem pelo Espírito, aleluia. Então entra no Espírito, na dimensão do Espírito, e entenderá o que Deus está fazendo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu finalizo dizendo: é possível o Pai pegar a unção que está sobre o teu ungido, o teu filho, o teu pastor, o teu ministro, o teu apóstolo, o teu profeta, um homem ou mulher que carrega realmente a unção e os dons espirituais, é possível ele pegar desse manto e transferir para você. E nós chamamos isso de transferência de unção. O apóstolo Paulo também deu o nome de impartição. Romanos 1, versículo 11. Romanos 1, versículo 11. Porque desejo ver-vos para que de alguma maneira eu venha impartir, dividir, transferir algum dom espiritual para que sejais fortalecidos. Aleluia. Então uma pessoa que carrega pode impartir isso para outro. Você sabe por quê, meus queridos? Porque no reino de Deus tudo é compartilhado. O Pai quer que a igreja seja dependente um do outro, e um recebe do outro, e juntos nos tornamos mais fortes, para que quando nós voltar para o nosso cotidiano, nós venhamos cumprir o propósito de Deus, cheio, revestido pelo Espírito Santo, tomado pela glória do Pai, aleluia. E é por isso que o Pai preparou esse ambiente, para liberar uma ativação profética sobre a tua vida, para liberar a unção sobre a tua vida. Mas tome uma decisão nessa noite, com humildade e simplicidade em teu coração, confesse para Ele que você precisa da tua presença. Confesse para Ele que sem Ele você não pode fazer nada. O êxito do teu ministério está na pessoa do Espírito Santo. Irei repetir: o êxito do teu ministério está na pessoa do Espírito Santo de Deus. Hoje nós recebemos pessoas dos 4 cantos do Brasil. Já aconteceu casos de pessoas vindo do exterior até Governador Valadares para receber da chama e do fogo do Espírito Santo. O que faz pessoas que saírem dos 4 cantos do Brasil e até mesmo de outro país para ouvir uma pessoa tão simples e humilde como eu, que mal sei expressar e falar, não tive oportunidade nem de estudar, que loucura, né? Enquanto muitos engravatados e estudados estão lá em tuas igrejas, e mal o vizinho vai lá. Sabe por que eu estou falando isso, meus queridos? Para trazer um choque de realidade para você. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Há uma promessa da parte de Jesus para a tua vida, e essa promessa é de colocar um rio de águas vivas dentro de você. E quando esse rio for colocado dentro de você, você vai manar as águas vivas de Deus. Ei, e o povo está sedento e faminto, e se houver água em tua vida, então eles virão correndo para beber dessas águas, e você verá avivamento, aleluia. Aleluia. As pessoas vêm dos 4 cantos do Brasil e chegam até lá, acho que vai encontrar uma grande multidão. Não, encontra um povo pequeno, simples, humilde, mas cheio da presença. E ao entrar naquele ambiente, meus queridos, eles são inundados, eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um dia eu finalizo por aqui. Só essa experiência aqui. Amém. O Pai trouxe na minha mente, então é para mim estar falando. Eu estava no monte orando, meus queridos. Na minha cidade eu gosto de subir para o monte, ficar lá no cantinho amando a Deus. Geralmente tem aqueles que gostam de gritar, pular, principalmente os pentecostais. Não sou contra não, eu sou pentecostal também, amém. Mas o meu estilo é mais, amar a presença. Eu estava lá quietinho. E de repente vi um varão grandão, fortão, sapateando.
E eu já fiquei armado, Senhor, o que está vindo aí? Eu fico muito na vigilância, né? Principalmente com o ministério de revelação. O pessoal gosta muito de revelar e eu fico muito na vigilância. Se não for de Deus, na hora eu corro. E o profeta vem sapateando. E quando ele chegou perto de mim, ele falou assim: varão, não te conheço. Eu sou o pastor fulano de tal. Enquanto eu estava orando ali, eu tive uma visão. Eu vi uma bola de fogo descendo sobre tua cabeça. Um raio de fogo que ligava os céus na terra. E eu não sei quem você é, varão, mas humildemente eu te peço, ore pela minha vida. E eu disse para o Espírito Santo de Deus: Senhor, esse pastor gerou simplicidade e humildade. Porque na minha cidade não fico me apresentando para ninguém. As pessoas precisam, meus queridos, por espontânea vontade, buscar o Espírito Santo de Deus. As águas estão lá manando. Se eles querem, tem que ir aonde as águas estão fluindo. E eu falei com o pai: Senhor, o teu filho gerou simplicidade e humildade. Nunca havia me visto. A primeira vez que eu estava encontrando com ele no meio do mato. E eu falei humildemente, tinha 2 filhos na fé comigo. Amigo Espírito Santo, eu consigo ver a humildade e a simplicidade dentro desse pastor. Ele não sabe quem eu sou, ele não sabe o ministério que eu pertenço, ele não sabe a minha crença. Mas o manto que o Senhor tem me confiado, amigo Espírito Santo, imparta sobre a vida dele. Eu transfiro tudo que está sobre a minha vida para a vida dele, para que ele possa fazer a diferença nessa cidade. Quando eu falei isso, o varão foi arrebatado para trás, meus queridos. Unção de alto nível, eletricidade tomou a vida daquele varão. Os meus filhos passou prova para segurar aquele varão, para ele não rolar de espinhadeiro abaixo. Resumindo o testemunho, meus queridos, o varão se levantou. E ele testemunhou que ele nunca havia vivenciado aquilo na vida dele. Ele foi completamente inundado pelo Espírito Santo de Deus, mas por causa de uma decisão que ele havia tomado, de se encher do Espírito Santo. E saber que através de um ungido, era possível ele também receber. Então ele gerou humildade e simplicidade. Resultado que o céu se abriu sobre a vida dele. Não importa qual seja o teu cargo ministerial, não importa qual seja a tua posição, na presença do Pai, se veja como uma criança. Eu posso ser um apóstolo, mas na presença do Pai eu sou como uma criança. E é por isso que o céu está sempre aberto sobre a minha vida. Muitas vezes nós colocamos o nosso cargo acima de todas as coisas, e isso te impede, tá, meu bonitinho? Te impede você de receber de Deus. Porque a soberba, ela vai para a tua cabeça. E Deus, ele só trabalha com pessoas simples e humildes, que pode reconhecer que são dependentes do teu Senhor. Quanto mais simples e humilde você se ver na presença do Pai, quanto mais você se humilhar, mais dos céus virá sobre a tua vida. Mais de Deus virá. Simples assim. Simples assim. Você está faminto e sedento nessa noite? Então se prepare, porque Deus encherá essa casa. E essa casa não é essas paredes, essa casa é você.